Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e cada um de vocês é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Vamos agora dar continuidade com a resolução, com a ficha 1 de Física 2, não é? Aqui a gente havia parado exatamente na questão número 2 e vamos dar continuidade com a questão número 3. Mas antes de partirmos para a resolução, vou já pedir que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, dê um like e não te esqueças de partilhar com os seus amigos, pois são ações do género que dão-me mais vontade de continuar a gravar mais vídeos, beleza? Sem mais de momento, vamos lá seguir com esta resolução. Temos aqui a questão 3 que diz: duas cargas Q1 e Q2 encontram-se sobre o eixo X nas coordenadas x igual a menos A e x igual a mais A, respectivamente. De acordo com estas informações, determine 3.1 qual deverá ser a razão entre a carga Q1 e Q2 para que a força resultante sobre a carga mais Q em mais A sobre 2 seja nula. Muito bem, vamos começar pensando no seguinte. Temos aqui uma certa carga que vamos chamar de Q1. Ela encontra-se mais ou menos a uma distância de uma outra carga que vamos chamar de mais Q2, ou simplesmente Q2. Estamos juntos? Q2. E aqui diz que a metade, não é? A origem é mais ou menos aqui. E vamos dizer que a direita vale A e que para a esquerda vale menos A, não é? Esta distância toda aqui. Então, o que acontece é que esta carga aqui, mais Q, é colocada exatamente, digamos, entre 0 e A, que é mais ou menos aqui no meio. Estamos juntos? Então, a carga encontra-se aqui. Então, vamos dizer que vale mais Q. Então, se isto é verdade, podemos agora parar para pensar no seguinte, que se todas as cargas são positivas, então o que vai acontecer aqui é uma repulsão entre as cargas. Então, uma delas deverá ser negativa. Mas nós podemos adotar que a carga negativa é exatamente esta que se encontra aqui, que é menos Q. Então, se assim for, o que acontece é o seguinte, que esta carga, sendo positiva, vai repelir esta carga, não é? Aqui. Então, teremos aqui a força, não é? Que a carga 2 vai, portanto, repelir ali a carga Q. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos aceitar que esta carga será atraída, não é? Mais ou menos com uma certa força aqui, não é? Então, estamos a dizer que aqui teremos uma outra força aqui, não é? Que é a força com que a carga Q, no caso, vai atrair a carga menos Q, não é? Que é menos Q1. Então, se isto é verdade, podemos ver o seguinte, que estas forças apontam em sentidos opostos. Então, se isto é verdade, para que o equilíbrio esteja ali verificado, ou seja verificado naquela carga ali mais Q, é necessário que estas forças aqui sejam iguais. Estamos a dizer o seguinte, que a força com que Q1, não é? Aliás, com que Q vai ali atuar na carga Q1, deverá ser igual à força com que a carga 2 vai ter que atuar na carga, tanto Q. Se isto é verdade, vamos dizer que a constante de proporcionalidade vezes a carga Q, vezes a carga Q1, tudo isto em módulo, é claro, que vai ter que dividir ali pelas distâncias. Sabemos que a distância entre estas duas cargas, que é ali a carga Q e Q1, não é? Esta distância vai valer quanto? Não é? Então, vemos que a distância da carga Q até a origem, não é? Aqui vale A. E que da origem até onde se encontra a carga Q vale A sobre 2. Então basta somar. Vamos dizer que A mais A sobre 2, isto na verdade vai nos dar 3A sobre 2. Então esta é a distância que separa a carga Q1 e a carga Q. Então estamos a dizer que a nossa distância, não é? Ali entre aquelas cargas vai valer ali, portanto, 3A sobre 2, tudo isto ao quadrado, que, portanto, deverá ser igual à força com que a carga 2 vai exercer ali na carga Q. Estamos a dizer que a distância agora vai valer esta metade, que é A sobre 2. Então, vamos dizer que a constante de proporcionalidade, a carga Q, não é, em módulo, e a carga Q2, tudo isto que vai ter que dividir ali por A sobre 2, tudo isto, portanto, ao quadrado. E aqui basta, então, ali simplificar. Vamos dizer que o K cortamos com o K, o Q cortamos com o Q, não é? E aqui podemos simplesmente dizer o seguinte, que teremos que a carga Q1, que vai ter que dividir por 9A ao quadrado sobre 4, isto deverá ser igual à carga Q2, tudo isto que vai ter que dividir por A ao quadrado, tudo isto que vai ter que dividir por 4. E chegado a este ponto, sem nenhum milagre, é só simplificar. Temos aqui o A ao quadrado, desaparece com o A ao quadrado, o 4 com o 4. E vemos o seguinte, que sobramos apenas com a carga, não é? Ali, sobramos com a carga Q1, que divide por 9, que deverá ser igual à carga Q2. E ali podemos simplesmente isolar o 9. Vamos dizer que a carga Q1 que divide pela carga Q2 vai valer 9. Então, já temos aqui o quociente, não é? Que o quociente, ou seja, a razão ali entre
a carga Q1 e a carga Q2 deverá ser 9 para que então o equilíbrio seja verificado. A mesma condição a gente aplica aqui, não é? Para a questão 3.2. Estamos a dizer o seguinte, que qual deverá ser a razão entre Q1 e Q2 para que a resultante sobrecarga mais Q seja nula? Se a carga mais Q estiver em 3A sobre 2. Vamos lá. Vamos lá repartir isto aqui. Deixa-me separar aqui. Exato. Estão a dizer o seguinte. Temos aqui, novamente, o mesmo aparato. Não é? Temos aqui o Q1 e temos aqui o Q2. Não é? Não, deixa-me colocar um bocado mais aqui o Q2. Aqui, não é? E que a distância, não é? de Q1 a Q2, não é? Vale, na verdade, primeiro temos aqui, vale 2A. E que no caso, aqui temos menos A, aqui vale 0 e aqui temos A. Então, esta nova carga mais Q foi colocada a 3A sobre 2. 3A sobre 2, conforme nós vimos, 3A sobre 2 é o mesmo que A mais A sobre 2. A sobre 2 é a metade. Então, estamos a dizer que aqui nós já temos um A. Não é? Então, A sobre 2 é mais uma outra metade, daqui até uma outra extremidade, onde vai valer A sobre 2. Então, digamos que ela foi colocada mais ou menos a este ponto. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que não é? Esta distância aqui vale 3A sobre 2 e que esta vale A. Agora, vamos lá fazer uma análise muito simples. E se aqui temos a carga Q, podemos escolher qual delas deverá ser negativa. Ainda assim, podemos manter a primeira carga. Podemos dizer que esta é negativa. Então, se isto é verdade, vamos dizer o seguinte, que sobre esta carga aqui, não é? O que vai acontecer com ela? Ela, não é? Teremos ali uma certa força atuando. Primeiro, temos esta força que vai apontar neste sentido, que é a força com que F2 vai repelir a carga Q. E que para este lado, de certa forma, teremos uma certa força atuando entre a carga Q e a carga Q1, que é a força com que o Q vai atrair ali a carga Q1. Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que a força com que Q vai ali atrair o Q1 deverá ser igual à força com que 2 deverá atrair o Q. Estamos juntos? Então, podemos agora dizer que a constante de proporcionalidade vezes a carga Q vezes a carga Q1 sobre a distância. A distância qual é? Percebemos que se da origem, não é? Da origem até aqui vale A e daqui até onde temos esta carga vale 3A sobre 2, não é? Então estamos a dizer que 3A sobre 2 mais um outro A que nós temos aqui, que é a distância entre carga Q e a carga Q1, que é A. Então aqui achando o menor múltiplo comum, teremos aqui 2 e que na verdade isto vai valer 5A sobre 2. Estamos juntos? Então se isto é verdade, quer dizer que aquela é a distância. Teremos aqui 5A sobre 2, tudo isto ao quadrado, que é a distância que separa a carga Q e a carga Q1. Deverá ser igual ali a constante de proporcionalidade a carga Q vezes, aqui isto é módulo, não é? Vezes, temos ali a distância que separa a carga Q e a carga 2. Estamos juntos? E vimos que aquela distância vale A sobre 2. Então teremos aqui Q2, não é? Que vai ter que dividir por A sobre 2, tudo isto ao quadrado. Simples até aqui. Então basta simplificar o que a gente sabe que deve ser simplificado, que é o K, é simplificado com o K, o Q é simplificado com o Q. E sobramos com ali o 5 ao quadrado vai nos dar 25. No caso, ficamos com Q1 sobre 25A ao quadrado, que vai ter que dividir por 4. Isto deverá ser igual ali a Q2, que divide por A ao quadrado sobre 4. E chegado aqui, basta apenas simplificar. Vamos dizer que o A ao quadrado desaparece com o 4 desaparece com o 4. E simplesmente ficamos com o seguinte. Teremos aqui que a carga Q1 sobre 25 deverá ser igual à carga 2. E chegado até aqui, vimos que o problema já foi resolvido. Idem, novamente é só isolar o 25. Teremos ali que esta razão ali entre Q1 e Q2 deverá ser igual a 25 se realmente a carga mais Q for colocada a 3A sobre 2. Estamos juntos? Esta é que é a solução para este número. Vamos lá ver o que diz a próxima questão. Número 4, duas pequenas esferas condutoras do mesmo raio R, mesma massa M e mesma carga Q, estão penduradas em fios, não é, condutores de comprimento L, como mostrado na figura. Supondo que o ângulo, não é, temos ali Y, não é, é muito pequeno, tal que θ de Y é igual a seno de Y. Mostra que a distância de equilíbrio entre as esferas é x é igual à raiz cúbica ali da carga ao quadrado, comprimento sobre ali 2
2π epsilon 0, não é? Mas, aliás, vezes a massa vezes a aceleração de gravidade, que no caso é o peso. Ali a gente consegue ver. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte. No lugar de chamar de y, isto aqui é muito longo, vamos chamar de θ. Θ é melhor, acho que porque é muito simples de pronunciar, né? É muito simples de pronunciar. Então, vamos lá ver ali o que acontece. Primeiro aqui conseguimos ver que temos duas cargas iguais, do mesmo raio, mesma massa. Então, vamos fazer o seguinte. Analisando as forças que atuam aqui, não é? Nesta força, se são iguais, então haverá uma força de repulsão. Então, teremos aqui a força elétrica, não é? Para este lado. E para este lado também teremos, apontando para este lado, teremos a força também elétrica. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos ver que aqui atua a tensão. E do centro geométrico desta esfera para baixo teremos ali o peso. Estamos juntos? Isso. Então, se chegado a este ponto é verdade, olha só uma parte muito interessante aqui. Diz que mostra aqui a distância de equilíbrio. Então, a partícula está em equilíbrio. Se a partícula está em equilíbrio, importa o seguinte, que a linha poligonal ali entre as forças deve ser fechada. Estamos a dizer o seguinte, teremos algo assim, não é? Teremos algo assim e teremos algo assim. Quer dizer o seguinte, que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, concorda comigo? Então estamos a dizer que aqui teremos a força elétrica, este lado teremos a tensão e este lado teremos o peso. Se a linha poligonal deve ser fechada, então quer dizer que o peso aponta para aqui, a força elétrica para este lado e a tensão para este lado. Chegado até aqui, eu tenho certeza que aí o Masa compreendeu. Então, se isto é verdade, vamos fazer o seguinte, que o nosso ângulo aqui, θ, é exatamente este que está aqui. Não é? Então, o que ele pode nos ajudar a relacionar as coisas que a gente já sabe? Ali temos que tangente daquele ângulo θ vai valer exatamente o cateto oposto sobre ou seja, o cateto adjacente, que é a força elétrica sobre ali o peso. Se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que a força elétrica deverá ser igual ao peso vezes tangente do ângulo θ. Então, se isto é verdade, vamos lá guardar esta nossa expressão e vir a mexer novamente este senhor aqui. Podemos apagar isto tudo aqui. Agora, vejam o que vai acontecer. Que aqui, este lado, temos alguma coisa que não sabemos, mas assim e assim. Temos um triângulo e que se a distância desta carga até esta carga vale x, então concorda comigo que a metade será x sobre 2 e este lado vale L. Exato, então vamos dizer o seguinte, que este triângulo, que a hipotenusa vale L, e por sinal o outro lado vale x sobre 2, este lado não interessa conhecer, uma vez que já sabemos quanto vale o ângulo e nós chamamos de θ. Estamos juntos? Então vamos lá achar o seno disto aqui. Uma vez que o problema já nos diz o seguinte, que sendo ali o ângulo θ muito pequeno, então o tangente do ângulo θ será igual ao seno do ângulo θ. E se isto é verdade, vamos usar a nosso favor. Vamos dizer que se tangente do ângulo θ é igual a seno do ângulo θ, então importa definir quem é seno. E nós sabemos que seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Exato, então vamos ali dizer o seguinte, que é ali o x sobre 2, que representa o cateto oposto, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa vale-nos L. Pronto, então já sabemos quem é o seno. O seno do ângulo θ, vimos então que vale x sobre 2 vezes 1 sobre L. Ou simplesmente que o seno do ângulo θ será ali x sobre 2L. Então, se isto é sabido, vamos voltar àquela fórmula lá. Temos aqui nós que a força elétrica é igual ao peso vezes tangente do ângulo θ. E sabemos que tangente é seno do ângulo θ, pois o ângulo é muito pequeno. Vamos dizer que ali a força elétrica será igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. E sabemos quem é seno. Acabamos agora de determinar. Vimos aqui então que o seno vale aquilo. Teremos aqui que a força elétrica será igual ao peso vezes x sobre 2L. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, vamos lá trabalhar esta expressão toda. O que é a força elétrica? A força, estamos a dizer, é aquela força que atua entre estas duas cargas, que esta não é repelida com uma certa força elétrica para este lado e a outra também para este lado com uma certa força elétrica, e cuja distância que esta separa é esta aqui, que vale x. Então, voltamos aqui. Vamos dizer o seguinte, que a força elétrica será ali a carga, aliás, a constante de proporcionalidade, vezes as duas cargas, que é Q vezes Q. Mas nós sabemos que as duas cargas são iguais, têm o mesmo raio, têm a mesma massa, então podemos simplesmente dizer que é Q ao quadrado. Concorda comigo? E tudo isso que vai ter que dividir ali por, ou seja, pela distância ao quadrado. E a distância vimos que vale x entre as duas cargas. É óbvio. Então temos aqui x ao quadrado, que deverá ser igual ao peso
vezes ali o x, tudo isto vai ter que dividir por 2L. E o que interessa-nos aqui determinar é exatamente o x. Então podemos isolar este x, assim como este, podemos agrupar num só membro. Vamos passar este para este lado aqui da equação, da igualdade, percebemos que vai dar o seguinte, que ficamos aqui com o k, não é, vezes q ao quadrado, deverá ser igual ao peso vezes x ao quadrado, não é? Ali tudo isto que vai ter que dividir por 2L. E 2L podemos passar por outro membro da equação, bem como o peso. Então teremos ali que o x ao cubo deverá ser igual a k vezes Q, não é, ao quadrado, que vai ter que multiplicar, isto vai ter que multiplicar sim por 2L, e que tudo isto por sua vez vai ter que dividir ali pelo peso. Exato. Então aqui vamos dizer o seguinte, que x ao cubo será igual, teremos aqui o k vezes a carga, que é ao quadrado, vezes 2L, tudo isto vai ter que dividir, portanto, pela massa vezes a aceleração de gravidade. Mas importa dizer que a constante de proporcionalidade, nós sabemos que ela vale 1 sobre 4π epsilon. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos substituir ali. Veremos o seguinte, que teremos x, não é, ao cubo será igual a 1 sobre 4, não é, π epsilon 0 vezes Q ao quadrado vezes 2L, e que tudo isto vai ter que dividir para massa vezes a aceleração de gravidade. Então, aqui vemos que o x ao cubo será, podemos simplificar este 2 com 2 daqui. Isto vai nos dar que Q ao quadrado vezes L, que vai ter que dividir por 2π epsilon 0, a massa vezes a aceleração de gravidade. Podemos tirar a raiz cúbica em ambos membros. Aqui podemos tirar a raiz cúbica, bem como este lado também podemos tirar a raiz cúbica. A ter que ser, vimos que este índice aqui da raiz vai ter que simplificar com este x aqui, aliás, com este 3 aqui nos point, não é? Então ficamos com o x como sendo igual ali a raiz cúbica de carga, que é ao quadrado vezes o comprimento sobre 2π epsilon 0 vezes a massa vezes a aceleração de gravidade. Chegado até aqui já é resolvido este problema. Eu acredito que não foi preciso ir a Metram para resolver isso ou usar instrumentos ilegais sob o ponto de vista da física, não é? Então, se concorda comigo até aqui, por favor, eu peço que deixem um like, se inscreva no canal, ajude-me também a partilhar, pois ações do género dão-nos vontade de continuar a gravar vídeos como este. E a meta é mais ou menos chegar até todas as fichas de física, análise matemática, bem como algo. Aliás, um pouco de todas as cadeiras da engenharia. Então, para que isto possa ser possível, é necessário que haja uma força aí do vosso lado, tá bem? Vamos lá à questão a seguir. Muito bem, a questão número 5 diz, na figura abaixo, a partícula de carga 4 vezes eletrão está a uma distância 1, não é, que vale 2 milímetros do solo, e a partícula 2 de carga mais 6 eletrão está sobre o solo a uma distância horizontal de 6 milímetros da partícula 1, não é? Qual é a componente X da força eletrostática exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2? Ok. Então, temos aqui esta situação, podemos chamar esta de partícula 1, uma vez que aqui representaram com letras, depois o exercício fala de números. Mas vamos chamar esta de partícula 1 e esta de partícula 2. Primeiro vamos entender o seguinte, querem saber qual é, não é, a força eletrostática que esta força aqui vai exercer sobre esta força. Estamos juntos? Então, o que nós precisamos entender ao certo é que existe uma força que vai atuar entre estas duas. O que nós teremos é que sobre estas duas partículas terá uma força atuando mais ou menos neste sentido, não é? O que quer dizer que para este lado nós teremos a força com que a partícula 1 vai atuar na partícula 2. Estamos juntos? E este lado, de certeza, aqui teremos aqui a força com que a partícula 2 vai atuar em 1. E nós precisamos desta força aqui. Estamos juntos? Para tal, também nós precisamos entender o seguinte, que olhando para esta situação aqui, estamos perante um triângulo retângulo, que é reto mais ou menos neste ponto. E este lado nós temos a distância A e temos a distância B, mas não sabemos a distância que separa estas duas cargas. Estamos juntos? Mas nós podemos determinar por meio do teorema de Pitágoras. Podemos dizer que o x ao quadrado será igual à distância A ao quadrado mais a distância B ao quadrado. A ter que ser, podemos dizer que x vale ali então a raiz quadrada da distância A ao quadrado mais a distância B ao quadrado. Então, se isto é verdade, podemos olhar ou observar o seguinte, que neste ponto, não é, nós sabemos quanto vale este ângulo, não é, que vale 90 graus, mas não sabemos quanto vale este ângulo, que vamos chamar de ângulo θ. Mas a parte mais curiosa é que este ângulo, não é, este ângulo aqui, podemos chamar de θ, é oposto a este ângulo.
não é? Temos aqui que também vale θ. Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que a ter que decompor esta força aqui, deixa-me prolongar um bocado, esta força aqui, que é a força com que 1 vai atuar em 2, podemos projetá-la, não é? E aqui em relação ao eixo do x, teremos aqui a força com que a carga 1 vai atuar em 2, mas projetada ali no eixo do x. Estamos juntos? E a ter que ser, podemos observar o seguinte, que este lado, conhecida a distância de A e conhecida a distância de B, podemos achar ali uma das relações trigonométricas, mas conforme a gente vê, temos aqui um cateto adjacente ao ângulo e um cateto oposto. Então, o que pode nos ajudar a relacionar ou será tangente ou será cotangente. Estamos juntos, uma vez que não sabemos quanto vale a hipotenusa. Então, podemos dizer que tangente ali do ângulo θ será igual a distância, não é? No caso, a distância do ponto A à distância do ponto B. Estamos juntos? A ter que ser, aqui nós podemos determinar o ângulo θ, o arco tangente, portanto, da distância A até a distância B. Estamos juntos? Que será este quociente. E aí, nos nossos cálculos, podemos ver que a distância 1, que no caso representa o A, vale 2 milímetros e a distância B vale 6 milímetros. E os milímetros entre si vão cortar e, portanto, para nós, o ângulo θ será igual a arco tangente de a distância do ponto 1, que é o ponto A, vale 2 milímetros e a distância do ponto 2 vale 6 milímetros. Então, podemos ali dividir o 2 milímetros, não é, por 6 milímetros. E os milímetros entre si cortam, percebemos que o arco, portanto, tangente, ou seja, o ângulo θ será igual a arco tangente ali de 2 sobre 6, que na verdade isto é 1 sobre 3. Estamos juntos? E aí, se a gente for usar uma calculadora, percebemos que isto vai nos dar ali 18,34 ou 43. Uma coisa parecida, acho que dá 43. Deixa-me confirmar aqui. 43 graus. Então, se isto é verdade, podemos voltar aqui, não é, no nosso triângulo e substituirmos este ângulo aqui por ali 18,34. Estamos juntos? 18,34 graus. Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que conhecido o valor deste ângulo, θ, não é, que por sua vez vimos que vale isto, podemos fazer o seguinte agora. Teremos aqui um triângulo, não é, mais ou menos assim, em que este lado vale a força que a carga 1 exerce em 2 na direção x e aqui temos um ângulo de 18 graus,34 graus. Estamos juntos? E este lado teremos aqui a força com que a carga 1 vai, portanto, ali repelir a carga 2. E a ter que ser, precisamos apenas descobrir quem é este senhor aqui, quem é a força 1 atuando ali na força 2. E ali a gente vê que a força, não é, com que a carga 1 vai atuar em 2 será igual a constante, não é, que é K, constante de proporcionalidade, vezes a carga 1, vezes a carga 2, tudo isto vai ter que dividir pela distância x ao quadrado. Mas nós vimos que é x ao quadrado. X ao quadrado para nós vale a distância A, não é, ao quadrado mais a distância B ao quadrado, tudo aquilo sob o sinal da raiz. Então teremos aqui a raiz da distância A ao quadrado mais a distância B, então tudo isto ao quadrado. Isto tudo aqui elevado a 2. E nós sabemos que podemos simplificar o índice da raiz com este 2 aqui no expoente e ficamos simplesmente com o K vezes a carga 1 vezes o K2 sobre, portanto, aqui a distância de A ao quadrado mais a distância até B ao quadrado. Estamos juntos? Chegado a este ponto, já sabemos quem é esta força aqui. Então, podemos simplesmente tentar traduzir quem é este senhor, sabendo que esta é a hipotenusa e este é o ângulo ali, portanto, adjacente, aliás, é o lado adjacente àquele ângulo ali dado. Então, podemos dizer que a força com que 1 vai atuar em 2 em relação ao x será igual ali a F 2 vezes o cosseno do ângulo θ. Afinal, é isso. É sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E isolando isto, obteremos esta expressão. Então, podemos dizer que a força com que a força 1 vai atuar em 2 em relação a x será igual a esta força que vimos que vale isto. Ou seja, estamos a dizer que a constante de proporcionalidade vezes a carga 1 vezes a carga 2, tudo isto vai ter que dividir aí pela distância A ao quadrado mais a distância B
ao quadrado vezes cosseno de 18,43 graus, não é? Que é 18,43 graus. Então, basta achar esta relação, atendendo e considerando que a nossa constante de proporcionalidade, que o K vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9, e a carga 1, vimos ali que vale 4 vezes eletrão, e que para nós vamos dizer simplesmente que é 4 vezes 1,6, que é a carga do eletrão, não é? Vezes 10 elevado a menos ali 9, estamos juntos, aliás, 19. E a carga 2, simplesmente vamos dizer que vale 6 vezes eletrão, que no caso é 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Colombo, não é? Isto aqui em Colombo. Estamos juntos? E ali as distâncias, vimos que a distância A foi dada em 2,0 milímetros, que na verdade isto é 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E a distância até B vale 6,0 milímetros, que para nós podemos dizer que vale 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Estamos juntos? Chegado a este ponto, basta apenas substituir ali e veremos que o resultado final deve, portanto, estar em torno de 8,2 vezes 10 elevado a menos 23 newtons. Estamos juntos? Então, a ter que ter uma opinião diferente, peço que deixem aí nos comentários para que alguma coisa possa ser verificada, mas a solução vai girar em torno disto. Está bem? Ok, vamos lá para a questão a seguir. Para o número 6, uma barra não condutora carregada com comprimento de 2 metros e uma seção de 400 cm² está sobre o semi-eixo X positivo com uma das extremidades na origem. Determine a quantidade de eletrões excessivos na barra se 6.1 a densidade volumétrica da carga for uniforme e o seu valor é menos 4 microcoulombs por metro cúbico. Então, aqui nós conseguimos ver que trata-se sim de uma densidade volumétrica. A ter que ser, podemos dizer que a nossa densidade volumétrica vale sim menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 ali coulombs. Estamos juntos? Ok, primeiro nós teremos que pensar no seguinte. Temos uma barra, não é, com um certo comprimento. Podemos colocar aqui ela, não é? E aqui temos que ela foi colocada ali em relação ao eixo do X. Estamos juntos? E que o que nós precisamos entender aqui é exatamente a quantidade de eletrões excessivos nesta barra. A barra está carregada. Então, o que nós precisamos entender é que, sim, temos aqui esta distância, não é, que vale L, e sabemos que ela foi ali colocada em relação, ou seja, usamos como nosso eixo de referência ali o eixo X em relação ao eixo Y, ou seja, temos aqui um eixo coordenado onde a gente colocou a barra e queremos entender qual é o comportamento do que realmente aqui acontece. Nós podemos escolher um elemento qualquer, podemos escolher aqui um elemento qualquer, né? Podemos chamar aqui de um elemento de carga dq. Afinal, a carga foi distribuída ao longo do bastão, mas nós pegamos uma parte pequenininha para então ali estudar. Mas nós sabemos que na secção transversal desta barra teremos aqui então uma certa área. Podemos chamar de área, podemos representar com a letra A. Estamos juntos? E o que acontece aqui é que, se ao longo desta barra toda, nós escolhemos apenas um elemento para estudar, então estamos a dizer que este pequeno comprimento aqui vai valer dx. Estamos juntos? Então nós podemos pensar ou podemos entender isso do ponto de vista da densidade, que a densidade para nós, vimos que ela é dada por, ou seja, a variação, portanto, da carga em função ali do volume. Estamos juntos? E então aqui nós podemos falar ou olhar isso do ponto de vista do cálculo diferencial integral. Vamos dizer que a densidade volumétrica será igual a dq sobre dv. Estamos juntos? E nós sabemos que o volume enorme é sempre dado como sendo o produto ali da área da base vezes o comprimento ou vezes a área. Estamos juntos? A ter que ser, nós podemos dizer o seguinte, que dq será igual a densidade vezes dV. E nós sabemos que V vale-nos isto. Aqui podemos dizer que dQ será igual ali a densidade vezes a derivada da área vezes o comprimento. Portanto, estamos a derivar este produto aqui dentro. E nós sabemos que A é constante. E a ter que ser, podemos dizer que isto é, portanto, ali a densidade volumétrica vezes a nossa área é constante. Estamos juntos? Ao longo daquela seção que nós temos, aliás, ao longo daquela barra que nós temos, mesmo que a gente corte onde a gente quiser, a área sempre será a mesma, o que vai variar é o comprimento. Então, estamos a dizer que teremos aqui a área que vai ter que, portanto, multiplicar ali pela derivada do comprimento. E o comprimento a gente vê que o incremento encontra-se em relação ao eixo do x. A ter que ser, podemos chamar aqui de simplesmente dx. E neste caso, podemos ver ali que estamos a falar da dq. Não é? Estamos a derivar a carga. Então aqui nós podemos aplicar a integral em ambos membros da nossa igualdade. Percebemos que aqui o comprimento parte de 0 até L. Afinal,
a barra está aqui, começa da origem até um certo ponto onde nós consideramos que é o comprimento. Então, teremos aqui que é de 0 até L. Estamos juntos? Então, integrar uma derivada é a própria constante em destaque, ou é a própria variável em destaque, que no caso ficamos com a carga como sendo igual, ali a área como é constante, podemos colocar aqui, se for simplesmente área, a integral de 0 até L da nossa densidade. A densidade vimos que ela vale menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 dx. Estamos juntos? E a ter que ser, podemos aqui então dizer que isto é a área vezes ali menos 4, que no caso é constante, elevado a menos 6. A derivada, aliás, a integral disto vai nos dar x, nos seus limites de 0 até L. E L nós sabemos que vale 2. Estamos juntos? Aqui o nosso problema diz que o comprimento, está aqui, diz que o comprimento da barra, aqui, deixa-me esperar isto, está aqui, diz que vale 2 metros. Então já sabemos quanto vale o comprimento vale 2. Então podemos aqui operar isto, vimos que a área foi nos dar ali, não é? Ali vale 400 centímetros quadrados e que na verdade isto vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 2 vezes centímetro é 10 elevado a menos 2 metros, afinal tudo isto está ao quadrado e que então podemos dizer que isto é 4 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Então, esta relação que nós precisamos aqui, que é a área. Então, vamos dizer que a área vale 4 vezes 10 elevado a menos 2, não é? Vezes ali o menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o 2. Estamos juntos? Ou até se quisermos esta diferença aqui, que na verdade no final vai ter que nos dar 2. Estamos juntos? Aqui, 2. Isto, portanto, será igual, temos aqui o 16, não é? Multiplicando o 4 pelo 4 vai dar 16, vezes 2 vai dar ali 32. Com o sinal negativo ficamos com menos 32 vezes 10 elevado a menos 6 menos 2, que isto vai dar menos 8. Estamos juntos? Menos 8. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da carga. Então, se a carga menos 32 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Então, isto é exatamente a carga que a gente estava à procura, mas não é a quantidade de eletrons excessivos ali, portanto, na nossa barra. Para tal, basta apenas nos recordarmos de como é que a gente determina a quantidade de eletrons presentes num corpo. E que a carga, para nós, dá-se por N vezes eletrão. E eletrão, nós sabemos que vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Pois esta é o valor da carga, que é negativa. Exato, então podemos dizer aqui que o N será igual à carga sobre o eletrão. Estamos juntos? Que é a carga do eletrão. E aqui nós simplesmente podemos dizer que a carga, já sabemos quanto vale, que é menos 32 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Tudo isto que vai ter que dividir por menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O N será igual ali a 32. Este sinal pode cortar com este. Ficamos com 32 que vai ter que dividir por 16 sobre 10. Portanto, tudo isto vezes ali 10 elevado a 19 menos 8. Estamos juntos? E aqui vamos ver que isto vai dar é a fração de uma fração, não é? Que é 32. E o 32 vale 16 vezes 2, que vai ter que multiplicar por 10 sobre 16. E este 16 podemos simplificar com este. Portanto, isto tudo vezes 10 elevado a 11, não é? E aqui vemos que isto vai dar, portanto, aqui 20 vezes 10 elevado a 11. Ou seja, teremos 2 vezes 10 elevado a 12. Estamos a falar de N, ou seja, eletrons. Estamos juntos? Assim conseguimos determinar a quantidade de eletrons, portanto, excessivos naquele bastão, que é esta quantidade aqui. Estamos juntos? São muitos eletrons, muitos eletrons. E a linha B, vamos lá ver o que acontece, se realmente a ideia de resolução é a mesma. 6.2 pede-nos para determinar a quantidade de eletrons excessivos na barra se o valor da densidade volumétrica for dado pela equação. Ali temos a densidade volumétrica como sendo igual a Bx ao quadrado, onde B é dado por menos 2 microcoulombs por m elevado a 5, que é o metro à quinta. Estamos juntos? Ok. A ter que ser, basta apenas que a gente pense no seguinte. O mesmo que aconteceu aqui, mas o que precisaremos usar será esta expressão aqui. Estamos juntos? Vamos só reescrever. Vamos dizer o seguinte, que temos ali que a carga, não é? Temos que a carga é igual à área, a integral, não é, da densidade volumétrica dx. Sabemos que o comprimento realmente parte de 0 a L.
conforme a gente posicionou no nosso eixo coordenado. Então, aqui podemos dizer que se isto foi dado em função ali de uma certa equação, podemos dizer que a carga será igual à área, que no caso vimos que vale 4 vezes 10 elevado a menos 2, não é? A integral de 0 até L. L para nós vale-nos 2. Estamos juntos? E aqui vimos que a densidade foi dada em função a bx ao cubo. Estamos juntos? Não. Isto foi dado x ao quadrado, exato, dx. E chegado aqui, basta apenas resolver esta integral. Vimos que aqui o b é uma constante. No caso, é 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o b, tudo isto partindo ali nos limites da integral de 0 a 2, ali de x ao quadrado dx. E esta integral é bem simples de resolver. Ficamos aqui com 4 vezes 10 elevado a menos 2. O b vimos que vale menos 2, não 4. Menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. É o micro, né? Exato. Então, ali o x ao quadrado passa para x ao cubo, que vai ter que dividir por 3 nos seus limites de 0 a 2. E chegado até aqui, o problema já foi resolvido. Vimos que isto vai dar ali menos 8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o 2 ao cubo sobre 3. E aqui a gente vê que isto na verdade vai nos dar ali menos 8 vezes 10 elevado a menos 8, não é? Isto tudo vezes ali 8. Portanto, tudo isto que vai ter que dividir por 3. E aqui é simplesmente notório que 8 vezes 8 vai dar 64. Isto é menos 64 que vai ter que dividir por 3. E que, na verdade, este quociente vai nos dar ali 21,3 vezes 10 elevado a menos 8. Ok, aqui nós temos a nossa carga, não é? Temos aqui que a nossa carga vale ali então 21,3 vezes 10 elevado a menos 8, que na verdade isto é colombos, não é? 8 colombos. Exato, então o N simplesmente basta fazer o que a gente fez no exercício anterior, que o N será igual ali a carga sobre a carga do eletrão, e que na verdade isto vai dar, aliás, temos aqui um sinal negativo, não podemos descartar, que é menos 21, não é? Então ficamos aqui, e portanto isto será igual ali a menos 21,3 vezes 10 elevado a menos 8, que vai ter que dividir pela carga do eletrão, que vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Estamos juntos? E este sinal negativo simplifica com este sinal negativo, isto vai nos dar ali 21, não é? 0,3 que vai ter que dividir por 1,6. Este quociente simplesmente vai nos dar ali 13,3 vezes 10 elevado a 19 positivo menos 8, não é? E isto simplesmente a gente vê que vai dar 13,3 vezes 10 elevado a 11. E aqui a gente pode deslocar esta vírgula para a esquerda, ficamos com 1,3 vezes 10 elevado a 12. Afinal, o que são? São eletrões. Estamos juntos? Exato. Chegado até aqui, podemos passar para outro número. A questão número 7 diz: uma barra fina de 12 cm de comprimento é carregada uniformemente com a densidade linear aí dada. Em um ponto, a 10 cm de uma das extremidades da barra, está situada uma carga pontual de 0,01 microcoulombs. Calcule a força eletrostática entre a carga e a barra. Muito bem, agora nós queremos a força eletrostática não de cargas pontuais, mas sim de uma barra carregada e uma carga pontual. O que nós havemos de fazer agora será algo bem simples. Primeiro vamos imaginar uma barra, não é? Aqui, uma certa barra com o comprimento ali estabelecido e uma carga situada mais ou menos a uma certa distância. O que nós sabemos é que primeiro precisamos estabelecer aqui uma linha referencial, ou seja, um referencial a partir do qual haveremos de estudar as distâncias para compreender ao certo o que acontece. Então, se para nós o comprimento desta barra vale L, não é? Importa referir que existe uma distância a partir de uma das extremidades da barra até onde nós temos a nossa carga pontual. Podemos chamar de uma certa distância D. Estamos juntos? Como trata-se de uma barra, vamos estudar um elemento na barra que vai nos dar a entender qual é o comportamento da força eletrostática em torno deste problema. Vamos escolher um elemento qualquer ao longo da barra, não é? Mais ou menos como sendo este. Podemos chamar ele de um certo elemento do comprimento X, uma vez que a carga que foi, portanto, distribuída, aliás, a barra foi ali colocada em função ao eixo X. Estamos juntos? Então, para esta distância, nós sabemos que vale L. Então, a distância de uma das extremidades até este ponto onde nós temos este elemento de carga, podemos chamar de X ou Y, como a gente quiser. Vamos chamar de X. Quer dizer,
esta distância que sobra deste lado é o L menos o X. Estamos juntos? É o L menos o X, esta distância aqui. Então, se é o L menos X, podemos entender o seguinte, que o comprimento total agora, ou seja, da primeira extremidade até onde se encontra a outra carga, é L mais D. Quer dizer o seguinte, que se tivéssemos duas cargas pontuais, era muito fácil estudar a interação entre elas, mas agora trata-se de uma barra. E nós sabemos que a distribuição da carga ali foi dada, portanto, ali uma densidade linear. Então, agora nós vamos estudar a interação, não é? Exatamente deste elemento de carga e este elemento, ou seja, esta carga aqui pontual. O que nós teremos ali? Teremos que a força eletrostática, portanto, pontual, não é? Que é DF, será igual a constante de proporcionalidade vezes a carga Q, que temos aqui esta carga, não é? Vezes o elemento, não é? Este elemento aqui de carga, que é o dQ. Ou seja, vezes o dQ, e portanto tudo isto vai ter que dividir pela distância que os separa ao quadrado. Podemos chamar de raio ao quadrado. Ou seja, a distância que os separa podemos definir como sendo o raio, não é, que sai exatamente deste elemento aqui de carga, dQ, até a esta carga aqui. Podemos chamar de R. Então a distância que os separa vale exatamente R. Então aqui nós podemos entender o que é realmente este elemento de carga. Nós sabemos que a distribuição ali da carga, ela é linear, não é? Então a densidade de carga linear, portanto, sabemos que é a variação da carga sobre a variação do comprimento, o que quer dizer que também podemos olhar isso do ponto de vista do cálculo diferencial integral. Estamos a dizer que a densidade ali linear será igual a dQ sobre dL. Então, se isto é verdade, podemos isolar o dQ. Vamos dizer que o dQ será igual a densidade linear vezes o dL, que é o nosso comprimento. Estamos juntos? Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que ao invés de olharmos sob o ponto de vista disto, podemos olhar também sob o ponto de vista ali do incremento x. Podemos dizer isto também é correto. Estamos juntos? Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que a nossa força, não é esta força elementar que nós temos aqui, podemos dizer que o dF será exatamente igual ali à constante de proporcionalidade vezes nossa carga, vezes ali a densidade linear vezes o dx. Estamos juntos? Que podemos substituir no lugar da carga. E o nosso R, quem é o nosso R? O nosso R de certeza que vale, se nós formos a prestar atenção, aqui temos o nosso R e temos este outro pedacinho. Então podemos dizer que o nosso R é exatamente igual ao L, não é? Menos o X. Teremos que de novo acrescentar com esta distância, não é? Esta distância aqui, que é D, ou seja, mais o D. Estamos juntos? Temos aqui mais o D. A termos que reorganizar isto, podemos separar este X aqui, simplesmente dizendo que o R será igual a L mais D menos o X, ou simplesmente que isto é L mais D, tanto menos o X. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos dizer que o R ao quadrado é igual a isto ao quadrado. Então, se isto é válido, podemos substituir aqui que o L mais o D, não é? Tudo isto menos o X, portanto, isto ao quadrado. Chegando até aqui, podemos integrar ambos membros da nossa igualdade. Então, teremos aqui que a integral disto, os limites, de certeza que é de 0 a L. Primeiro, de 0 a L, porque estamos a falar deste elemento de carga aqui. Estamos juntos? Então, aqui podemos ver que integrar aqui mais ou menos esta força eletrostática, ficamos exatamente com a nossa força eletrostática, como sendo igual à integral, portanto, de 0 até L de K vezes a carga, vezes o lambda, que no caso representa a densidade linear, vezes o dx, portanto, isto tudo que vai ter que dividir por L mais D, e isto tudo subtraído ali por x, e isto tudo aqui ao quadrado. E nós conseguimos perceber que esta constante de proporcionalidade, conforme o nome já diz, a constante de proporcionalidade, esta carga e este lambda, portanto, são todos eles constantes. Podemos tirar da nossa integração. Podemos agora dizer que isto será igual à constante de proporcionalidade, a carga e o nosso lambda. Aqui temos a nossa integral de 0 até L, portanto, dx que vai ter que dividir por L mais D e tudo isto menos x, isto tudo aqui no caso ao quadrado. Há N maneiras de resolver esta nossa integral e nós podemos escolher simplesmente o método de substituição, que é um dos métodos que, pelo menos eu, acho que é muito seguro. Tudo bem que existem outros métodos, mas eu prefiro o método da substituição. Temos aqui que
esta parte toda aqui, vamos dizer o seguinte, temos ali o L mais o D, a distância no caso, menos o X, vamos dizer que é igual a alguma letra que a gente quer. Podemos dizer que é igual a K. Então, que tal se a gente for a derivar toda essa expressão em função ao X? Teremos o seguinte, que esta parte toda aqui podemos considerar que é constante. Então, podemos dizer que L mais o D é constante, menos o X será igual ao K. Então, a ter que derivar tudo isto aqui em função ao X, teremos aqui que isto vai dar 0, porque afinal é constante. Isto tudo vai dar 1, não é? Então, teremos aqui 1 como sendo igual, afinal estamos a derivar o K em função ao X. E, portanto, este dx pode passar para o outro lado da equação, ficamos com menos o dx como sendo igual ao dk. Em outras palavras, estamos a dizer que onde a gente tiver o dx, podemos substituir por menos dk. Estamos juntos, né? Ok. Chegado até aqui, basta apenas que a gente substitua. Mas teremos que entender que o nosso limite, não é? Aqui, ele vai, portanto, vai mudar. Vamos analisar o seguinte. Se nós temos aqui o L mais o D, não é? Portanto, temos aqui menos X. Isto tudo como sendo igual a K. De quantas maneiras nós podemos alterar ali o nosso X? De quantas maneiras nós podemos remover? É bem possível a gente remover, simplesmente dizendo que o X é igual a 0. Se o X for igual a 0, o que vai acontecer? Nesta expressão toda, teremos que o K será igual a L mais D. Estamos juntos? E se o X for igual a uma das letras, de preferência podemos escolher o L. Aqui que o K será exatamente igual a D. Então aqui nós temos os nossos limites superior e o nosso limite inferior. Afinal, estamos a substituir o X a partir destes dados de elemento que nós temos aqui na carga. Estamos juntos? Temos aqui o 0 e temos aqui o L. Então, chegado a este ponto, vamos lá simplesmente substituir os nossos limites e a nossa integral. O que nós teremos agora, está aqui, vamos pegar esta expressão aqui, vamos colocar lá mais para baixo. Teremos aqui que a constante de proporcionalidade, a carga vezes o lambda. Teremos aqui a nossa integral agora de L mais D até o comprimento máximo, ou seja, o nosso limite máximo, que vimos ali que vale D, não é? Vale D. E nós substituímos tudo isto por K. É só se recordar que substituímos tudo isto por K. Então, teremos aqui que será, isto tudo, no caso, fica dk menos dk sobre o k ao quadrado. Então, é só resolver esta integral. E nós sabemos que resolver isto é nada mais nada menos que fazer o seguinte. Teremos que isto pode passar para pode sair para fora da nossa integral. Teremos ali exatamente menos k, não é? Teremos aqui menos k, a carga, a constante, ou seja, a densidade linear. Isto tudo aqui integrando, vemos ali que vai dar k elevado a menos, portanto 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, não é? E os seus limites de integração, que é L mais D até D. Isto quer dizer o seguinte, teremos aqui menos k, a carga, a densidade linear, não é? Deixa-me... Estava feio demais, a densidade linear, portanto, vezes, isto aqui vai nos dar menos 1, não é? Aqui vai nos dar menos 1, o que quer dizer que aqui também vai dar menos 1. Se a gente quiser, pode mudar o sinal do expoente, que é simplesmente invertendo, ficamos com 1 sobre aqui o k elevado portanto, a 1, não é? Aqui elevado a 1 positivo, porém o expoente, aliás, o numerador fica negativo, por causa do que a gente tem aqui no denominador. Estamos juntos? Fica mais ou menos assim. E os seus limites de integração, vimos que é L, até isto tudo podemos destacar aqui, que é L mais D até D, que são os limites de integração. Então ficamos com menos K, a carga, vezes a densidade linear, que vai ter que multiplicar por... olhando para esta relação, podemos ter este sinal, automaticamente desaparece com este. Podemos tomar isto como sendo positivo. Então ficamos com 1 sobre o limite superior, que é mais, não é? Menos 1 sobre L mais D. Estamos juntos? E chegado até aqui, basta apenas operar isto. Vemos aqui que K vezes Q vezes ali a densidade linear vai multiplicar por, achando aqui o menor múltiplo comum, ficamos com L mais D menos o D. Tudo isto vai ter que dividir por D, multiplicando por L mais D. E chegado até aqui, vemos que alguém vai ter que ser cortado aqui, não é? Alguém vai ter que ser cortado, que é o D com o D. E se isto é verdade, então podemos dizer ali que isto tudo pode passar lá dentro a multiplicar. Ficamos simplesmente com ali
a constante de proporcionalidade, a carga, a densidade linear, vezes o comprimento e tudo isso vai ter que dividir pela distância, multiplicando por L mais D. Estamos juntos? E nós, lá no início, definimos quem é a densidade linear. Dizemos que ela é a carga, não é sobre, portanto, ali o comprimento, aliás, sobre o comprimento. Então, aqui isolando a carga, vemos que a carga será o lambda vezes o L. E isto aqui representa a carga. E é o que a gente vê aqui. Estamos a dizer que teremos aqui o K vezes a carga, tudo isto que vai ter que dividir pela distância L mais D. Estamos juntos? Isto tudo aqui será igual, portanto, aqui a K vezes a carga ao quadrado, portanto, tudo isto que vai ter que dividir pela distância L mais D. Há quem pode dizer, não, porque isto está estranho. Exato, eu posso substituir o K, mas simplesmente dizendo que é 1 sobre 4π epsilon 0. Sim, aqui nós podemos dizer que isto é carga ao quadrado sobre, portanto, aqui a distância L mais D, tudo isto multiplicando por 1 sobre 4π epsilon 0. Na verdade, a gente escreve como a gente quiser, desde o momento que a gente chegue à solução aí exigida pelo problema. Estamos juntos? Ou pelo avaliador.